acima do peso é uma bosta e eu vou te provar isso. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Moreno, eu me formei em Educação Física e sou empreendedor. E hoje eu decidi falar um pouco para vocês sobre a questão de estar acima do peso. Não só a questão da obesidade em si, mas também estar acima do peso na questão de tipo assim, eu tenho muito músculo. Eu vou te provar isso. Desculpa, vambora. Quando nós estamos acima do peso, eu vou falar até por mim, por uma experiência que eu passei própria em 3 momentos da minha vida. Primeira foi durante a pandemia, que eu sempre quis ter mais de 80 quilos e eu nunca conseguia passar por isso. Só que na pandemia me gerou uma crise de ansiedade, então aquele negócio de ficar em casa o dia todo, não sei o que, comecei a comer só besteira. E não busquei formas de empreender, formas de fazer dinheiro naquele momento. Eu de fato ali parei no tempo e comecei a só comer besteira. O que aconteceu? Eu nunca tinha passado da casa dos 70 quilos. Eu chegava ali no máximo mesmo, estourando em 80. 2 dias depois eu estava com 78 quilos novamente. E durante a pandemia, eu fui parar na casa dos 95 quilos. É isso mesmo, 95 quilos. É peso pra cacete pra mim, porque eu nunca tinha passado disso. Era meu sonho chegar na casa dos 80, 85 quilos, eu nunca tinha conseguido. E durante a pandemia eu fui parar nos 95 quilos. Só que o porém foi que foram 95 quilos que eu cheguei na casa dos 95 quilos, mas foram aí basicamente 20 quilos de gordura que eu ganhei. Não foi massa muscular. A gente sabe que a hipertrofia muscular ela vem junto com a gordura, e se você não sabe, tá sabendo agora. Tanto é que pessoas gordas são mais fortes do que as pessoas magrelas, porque para o corpo dela aguentar aquele peso todo, aquela banha toda, a musculatura ela vai crescendo, vai se desenvolvendo também. Só que aí tem um porém, a articulação não acompanha esse crescimento, tá? É por isso que muitas pessoas que estão acima do peso sofrem com problemas nas articulações, principalmente joelho e tornozelo, tá? Mas voltando aqui ao assunto. E nesse momento, cara, quando minha ficha caiu que eu estava muito pesado, estava muito acima do peso, foi quando eu fui abaixar para poder botar um tênis, que eu ia fazer alguma coisa, não lembro se era na rua. Eu senti desconforto na barriga, eu falei, caraca, cara, minha barriga tá me incomodando. Que isso? Eu nunca passei por isso. E aí sim eu percebi que eu estava acima do peso e comecei a fazer exercícios físicos em casa mesmo, comecei a correr, fazer as coisas, até porque eu já tinha me formado em educação física, eu já sabia o que precisava ser feito. Só que naquela época da pandemia eu caguei e andei. Aí o que aconteceu? Meu peso começou a descer. Em uma semana de 95 eu fui para 92, ou seja, 3 quilos em uma semana. Rápido. Dentro aí de 3 semanas, basicamente, eu já estava com 86, 87 quilos de novo. E estava bem, estava ótimo. Estava conseguindo ali me manter bem. Minha cintura já tinha dado uma boa afinada. Só que passou um tempo, voltei a trabalhar, voltei a treinar normal. E chegou um outro momento da minha vida que eu basicamente continuei treinando, só que, cara, eu relaxei total em questão da alimentação. Porque eu fiquei naquela, vou comer um biscoitinho hoje, vou tomar uma cerveja hoje, e só isso mesmo, de boa. Só que nesse um pouquinho hoje, cara, quando você vai se dar conta, você tá afundado no negócio, você não consegue sair nem a pau. Você fica ali afundado no negócio. E quando eu fui ver, cara, tava comendo paçoca o dia todo, tava comendo bombom o dia todo, biscoito adoidado, comendo pizza o dia todo, bebia. E novamente, cara, meu peso subiu rápido, coisa que eu não conseguia fazer. O que eu pude compreender também nesse momento foi que o meu nível de testosterona estava baixo. Porque quando nós estamos com a testosterona baixa, automaticamente nosso peso ele sobe muito. Nós ficamos muito relaxados, sedentários extremamente. E eu percebi que meu nível de testosterona estava baixo. Daí então eu busquei novamente uma melhora. Voltei a me cuidar novamente, voltei a fazer exercício físico com mais frequência. Mudei minha mentalidade, comecei a empreender melhor. Abri meu estúdio de personal trainer nessa época junto com o John, que foi meu sócio no estúdio. E nós voltamos a treinar, voltamos a nos cuidar,
tanto eu quanto ele também. E passou o tempo, aí veio questões, enfim, eu me mudei para Portugal com minha esposa, e aqui durante um tempo aqui em Portugal, devido a alguns ciclos de amizades, eu comecei a beber de novo, comecei a comer besteira, doidado, enfim, me afundei novamente. Fui parar na casa dos 95 quilos. Se eu não me engano, tinha falado que foi 2 momentos, né? Mas na verdade foram 3 momentos. Esse foi o último momento, e foi um momento assim que eu digo que foi onde eu tive um start na vida. E vou te explicar o porquê agora, tá? Fica comigo até o final que você vai entender. Como eu falei, eu voltei a beber muito, voltei a comer muita besteira. Eu estava frequentando igrejas, fortalecendo meu lado espiritual. Me afastei, cheguei a usar vape. Sim, não foi tipo assim, não comprei, não fumava todo dia, mas eu cheguei a usar aí numa festa que eu fui, entendeu? Em 2 momentos, foram 2 festas. Eu peguei e fumei, mas depois, cara, eu fui vendo que eu estava fazendo da minha vida, cara. O que eu estava fazendo da minha vida? Eu não estava no caminho que Deus queria que eu estivesse. E eu até falei isso em outro vídeo, que Deus, ele usa quem se posiciona e quem está disponível para poder transmitir a mensagem dele. E cara, nesse momento assim, minha ficha caiu. Eu falei, cara, que besteira que eu tô fazendo da minha vida, cara, seguindo essas coisas. Tá tudo errado, cara, eu tô fazendo muita besteira na minha vida. Daí eu decidi mudar, de forma de dar um reset total. E o que aconteceu nesse momento? Vou falar pra você o meu peso atual: 78 quilos. 78 quilos. Presta atenção aqui, foge não. Cara, você sabe como é que eu cheguei nesses 78 quilos novamente? De 95 quilos que eu estava em janeiro, ou foi fevereiro, não lembro agora. Foi janeiro ou fevereiro. Cara, eu fui para 78 quilos foi junho. Então conta comigo aí. Vou botar fevereiro, acho que foi fevereiro mesmo. Foi o dia do chá de bebê da minha filha. Então ó, março, abril, maio, junho, 4 meses. Eu fui de 95 quilos para 78 quilos. Sim, ó. Mas por quê? Eu voltei a orar bastante. Eu voltei a me entregar a Deus. Comecei a cuidar do meu corpo. Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se você tá gordo, tá muito acima do peso, saiba que o templo do Espírito Santo aí, que é o nosso corpo, o seu corpo está muito acima do peso, saiba que tá uma bagunça total. Porque Deus habita dentro de nós. E o que Deus sempre quer é uma casa arrumada. Mas enfim, eu voltei a me cuidar, a fazer treinos constantemente, a fazer dietas. Comecei a jejuar novamente, coisa que eu tinha parado também. Comecei a fazer jejuns para poder entender mais aquilo que Deus queria falar comigo, elevar cada vez mais meu lado espiritual. E comecei a me cuidar muito, muito e muito. Consequentemente, eu comecei a baixar muito meu peso. Abaixei. E hoje, graças a Deus, eu estou novamente na casa dos 78 quilos. E vou te falar agora o porquê de você estar acima do peso, seja em gordura, seja em massa muscular, é mal pra gente. Quando nós estamos muito acima do peso, vou dar aqui até um exemplo, um atleta de fisiculturismo. Para manter a massa muscular, nós precisamos queimar muito mais calorias, quando nós temos aí basicamente mais de 100 quilos, ou então mais de 95 quilos aí, digamos que de músculo. E o nosso corpo, ele queima muita caloria, e consequentemente ele acelera o nosso metabolismo e o nosso coração trabalha mais. Isso a gente estando acima do peso, em massa muscular e em gordura. Em gordura é até pior, nós sabemos disso, mas não é saudável, cara, porque um atleta de fisiculturismo, ou então até uma pessoa normal que não é atleta, mas está ali com 100 quilos ali, com 8% de gordura corporal. Cara, o nosso corpo, ele trabalha tanto que em alguns momentos ele vai parar de jogar muito sangue assim pro cérebro, porque ele está demandando muita energia pro músculo.
E isso, consequentemente, se você vai empreender, se você vai fazer outras coisas, se você precisa de estratégia, vai te fazer mal, cara. Porque o nosso corpo, como eu falei, ele vai estar demandando energias para sustentar aquele peso todo, aquela massa muscular toda. Então, para uma performance no trabalho, uma performance, digamos que na área empreendedora, que você precisa ali ter estratégias, ter ideias e decisões rápidas, a massa muscular em si, acima de 100 quilos, aí ela pode te atrapalhar nisso sim. E uma pessoa, cara, que está com obesidade, acima do peso aí, de gordura, agora, vou falar de gordura mesmo, cara, é pior, porque essa pessoa provavelmente ela tá viciada em açúcar, tá viciada em muitas outras besteiras, pode estar sedentária ao extremo também. Tipo, chega em casa, ao invés de fazer um exercício físico, então ao invés de ler algo que vá elevar o nível de consciência dela, ela tá ali se afundando ali vendo Netflix, comendo besteira, às vezes tá vendo até pornografia. Então, estar acima do peso, cara, em todas as formas, ele não é benéfico para a nossa mentalidade. É basicamente isso. É um recado que eu queria passar para vocês, tá? E a minha mente mudou bastante quando eu voltei para os meus 78 quilos. E agora eu tenho um corpo que ele tem uma boa massa muscular, tá? Não tô na massa muscular ideal que eu quero, mas tá um corpo muito funcional para mim, porque eu já não tenho mais aquele desafio de abaixar e a barriga ficar atrapalhando. E cara, se você é gordo, porra, você sabe, cara, o quanto que é sacrificante você abaixar para poder botar a porra do seu tênis no pé. Sabe o quanto é sacrificante você fazer isso? Não vem me falar que não é sacrificante, que não sei o que eu consigo. Você não consegue porra nenhuma, caralho. Desculpa estar falando dessa forma aqui, mas é pra chamar um pouco sua atenção. Mas você não consegue, cara. Você tá gordo, você tá acabando com sua vida. Seja você cristão, que é pior ainda, como eu falei, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou se é você que defende a ideologia do todos. Todos isso, todos aquilo, todos aqui, todos. Mas enfim, o recado que eu queria passar é esse. Você está acima do peso, tanto se você é um atleta, ou quanto você é uma pessoa que está obesa mesmo, cara, não é bom porque não tem um corpo assim tão funcional, beleza? Mas é aquilo, né? Se você é uma pessoa que é atleta de fisiculturismo, você vive para isso. Então, para você, esses argumentos que eu tô falando aqui, eles são válidos até um certo ponto. Até porque você tem uma mentalidade muito boa, uma mentalidade de atleta, uma mentalidade aí que 90% aí, digamos, que da população mundial não tem. Então você tem essa mentalidade. E ó, parabéns pra você por isso. Mas você da galera do Todes é só rindo de vocês, cara. Pelo amor de Deus, muda essa mentalidade aí, porque esse daí não vai te levar a lugar nenhum, beleza? É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você quer e curta esse vídeo. E se você puder hypar para poder levar esse vídeo para outras pessoas, hype esse vídeo também, beleza? Tamo junto.